Shalom, queridos, graça e paz. Amém? Não se preocupe não, pastora. Quem precisava vir está aqui. Amém? Queridos, como o pastor Joel ele já falou, né, deixa eu me apresentar novamente para você. Eu me chamo Irismar, pastor Irismar, né, tenho 29 anos. Estou aqui acompanhado da minha esposa, a pastora Fran, e o meu profeta, meu primogênito, né, por enquanto, é o primeiro, Elias, de 3 anos, né, Elias? Amém? Então, eu quero dizer para os irmãos, né, que é uma honra poder estar aqui. Amém, queridos? E quero dizer para o pastor Joel, que está ali mexendo nas cordas do violão, que vocês estão de parabéns, querido. Que igreja linda, amém? Que igreja maravilhosa. Eu creio em nome de Jesus, queridos, que essa igreja, ela vai crescer. Ela vai se expandir, ela vai enlarguecer, amém? Deixa eu dizer um negócio aqui para vocês. Pode escrever, você que costuma anotar com a agenda. Logo, logo esse lugar aqui vai ficar pequeno para vocês. Sabe por quê, pastora? Porque tem unção, amém? A palavra do Senhor diz que a unção, ela quebra o jugo, amém? Então a igreja que ela tem unção, que ela permanece na unção, não há jugo, não há dificuldade, não há empecilho, não há obstáculo. E eu noto a preocupação da pastora, mas fique tranquila, amém? Fique tranquila. Que Deus, Ele sabe todas as coisas, Ele está no controle de todas as coisas. E eu me sinto muito à vontade para estar aqui, enquanto vocês louvavam, enquanto vocês dançavam, né? Eu conversava com a pastora e eu dizia para ela, parece demais com a nossa igreja no início. A nossa igreja, querido, chama Igreja Batista do Caminho, ela fica em Araripina, situada no maior bairro da cidade, bairro chamado Alto da Boa Vista. O Alto da Boa Vista hoje ele conta com aproximadamente, eu creio que ele está chegando já próximo de 20 mil pessoas, só o bairro Alto da Boa Vista, né? E há 12 anos atrás, quando a igreja ela começou ali, né? Ela não era muito diferente da igreja dos irmãos aqui. Ela não era muito diferente do contexto, não era muito diferente as dificuldades, eram as mesmas, Então, quando eu cheguei aqui, eu já me identifiquei, né? Eu já me identifiquei. Hoje, querido, só para que você entenda por que eu digo que vocês vão crescer, porque eu sei do que eu estou falando, né? Há 6 anos atrás, quando nós assumimos a igreja ela foi plantada em Araripina por um pastor chamado Pastor Antônio, né? Veio de São Paulo, plantou a igreja e retornou para São Paulo. Há 6 anos atrás, quando nós assumimos a igreja, nós tínhamos menos pessoas do que vocês têm aqui hoje. Nós tínhamos 25 pessoas. Hoje a igreja, 6 anos depois, tem Jaciane, esposa de Uberlândia, ele próprio, Uri, que são de lá, eles conhecem. A igreja tem aproximadamente 250 discípulos. Você pode dar um louvor de palmas a Jesus, amém? Aleluia! Então, queridos, eu sei, né, quando eu digo a você que essa igreja vai crescer, eu sei do que eu estou falando, né? Era idêntico, né? Tínhamos poucas pessoas, tínhamos um espaço pequeno, mas tínhamos a unção e tínhamos a presença do Senhor. Então quem tem a unção e quem tem a presença do Senhor cresce, prospera, multiplica, conquista, vence. Se você entende isso, dê um louvor de palmas a Jesus, querido. Amém? Então, nessa noite, aleluia. Nessa noite para mim, amém? É uma honra poder estar aqui, poder ministrar para vocês, né? Um seminário de honra. Há pouco tempo nós fizemos lá na nossa igreja o 2º seminário de honra, né? E temos aprendido muito, temos caminhado muito nesse princípio da honra e Deus tem nos honrado. Amém? Quando nós honramos ao Senhor, o Senhor Ele nos honra e as coisas acontecem, as coisas funcionam quando nós estamos na presença do Senhor em honra. Então, seja abraçado, né, pela Igreja Batista do Caminho, que é representada por mim, pela minha família, que vocês já conheciam através de Uberlândia, do ministério dele. Mas eu queria nessa noite compartilhar uma palavra do Senhor ao seu coração, que se encontra em Romanos capítulo 13, eu gostaria que você lesse comigo só um versículo de Romanos capítulo 13. Depois nós vamos estar lendo outros textos da palavra do Senhor. Então Romanos capítulo 13, querido, versículo de número 7. Eu gostaria que você acompanhasse a leitura na tua Bíblia em nome de Jesus. Romanos 13, versículo 7. Quantos encontraram? Diga amém. Diga glória a Deus. Vamos acompanhar o versículo 7, querido. Diz assim o texto da palavra do Senhor: pagai o que lhe é devido. A quem tributo? Tem alguém aí? A quem tributo? A quem imposto? A quem respeito? E a quem honra?
Vamos de novo. E a quem honra, curva a sua cabeça, vamos fazer uma oração. Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós rendemos graças, ó Deus, ao teu nome, pois tu és santo, é maravilhoso. É digno, Senhor, de receber toda a nossa honra, todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Deus, nós cremos, meu Pai, que o Senhor tem um propósito, Senhor, para tudo, Senhor. E sabemos que nada acontece por acaso, principalmente na vida do teu povo, Senhor. Por isso, nessa noite, ó Deus, eu creio que o Senhor me trouxe aqui, porque existem pessoas aqui que precisam ouvir a tua palavra, Senhor, que precisam compreender aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nessa noite através dela. Por isso, Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, que a tua graça, Senhor, que a tua unção e que a presença do teu doce Espírito, ela se manifeste aqui nesse lugar. Pai, que não seja eu, Senhor, mas que o teu Espírito que habita em mim, que habita no meio do teu povo, ele fale, ele traga ao nosso coração, Senhor, embora muitos tenham vindo aqui querendo receber algo, querendo ouvir algo, eu peço ao Senhor em nome de Jesus que fale conosco, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir, para que o teu nome seja glorificado, e a honra e a glória e o louvor sejam para ti. Deus, que os teus anjos acampem ao redor deste lugar, que no nome do Senhor Jesus todo cansaço, toda distração, tudo aquilo que possa ser empecilho, Deus, para que o teu povo receba a tua palavra, caia por terra agora em nome de Jesus, e que o Senhor encontre a nossa mente e o nosso coração como um terreno fértil, como um terreno, Senhor, pronto, propício para receber a tua palavra, e que essa tua palavra produza 30, 60, 90, 100 vezes mais na vida de todo aquele que estiver disponível para receber aquilo que vem do teu trono, que vem da tua essência hoje para nós. Assim nós oramos e assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia e glória a Deus. Dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluia. Pode sentar no teu lugar, querido. Amém. Pode sentar no teu lugar em nome do Senhor Jesus. Nós temos o hábito, né, na nossa igreja de anotar os sermões, as palavras. Muitas vezes usamos isso na célula, usamos isso para evangelizar uma pessoa. Então você costuma notar, querido, como o seminário ele trata de honra, né? Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração hoje. Olha para o vizinho mais lindo, mais cheiroso perto de você, diga: você vai ouvir não aquilo que você quer ouvir, mas aquilo que você precisa ouvir. Então, queridos, deixa eu dizer algo aqui para você. Eu vim aqui hoje para pregar aquilo que Deus ministrou no meu coração, para trazer para vocês, amém? Nós, como ministros do Evangelho, como pastores, como pregadores, embora nós amamos as nossas igrejas, mas nós precisamos pregar para as nossas igrejas aquilo que ela precisa ouvir. Há uma diferença muito grande, pastor, entre aquilo que eu quero ouvir e aquilo que eu preciso ouvir. Então eu faço uma oração ao Senhor e eu digo sempre ao Senhor: Deus, ensina-me ou conduza-me a pregar para a igreja, não aquilo que eles querem, mas aquilo que eles precisam. Então quer dizer para você que tudo aquilo que você precisava ouvir hoje, nessa noite, nesse tempo, Deus vai falar com você. Quantos creem, diga amém. Quantos creem, diga eu recebo em nome de Jesus, amém. Então eu intitulei essa mensagem, querido, como crescendo pelo princípio da honra, amém. Por isso que eu já iniciei dizendo para você, e eu peço que você reforce isso, dê uma moral para o teu irmão do lado, olhe para ele bem dentro dos olhos dele e diga: você vai crescer. Diga para ele assim, diga: o teu ministério vai crescer, vai se expandir, vai se tornar largo, vai se tornar sobrenatural na tua vida. Aquilo que Deus tem para fazer, só quem recebe se expressa como quem recebe em nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus, aleluia. Então, queridos, entenda algo: todos e todas desejam crescer. Se você olhar para uma pessoa, independente da idade dela, independente da classe social dela, do nível de escolaridade dela, e você perguntar se ela tem sonhos, se ela tem projetos, se ela tem ambições, com certeza ela vai dizer para você que tem. Com certeza ela vai dizer sim para você. Isso demonstra um desejo do nosso coração e um desejo da nossa alma. Isso é característico do ser humano. Todo ser humano, ele almeja crescer. Quando você está entendendo, diga amém. Amém. Então todas as pessoas, elas desejam crescer. Porém a Bíblia, né, ela nos diz qual a forma correta, né, para que o crescimento ele seja consolidado. E a forma correta que a Bíblia nos dá para que o crescimento ele seja consolidado, amados, são os princípios da palavra
de Deus. Talvez você está aqui, você está dizendo assim: pastor, eu conheço descrentes, eu conheço pessoas que não têm aliança, que não têm compromisso com a palavra do Senhor, e elas estão crescendo, e eu digo para você, é verdade. Amém, queridos? Mas um crescimento consolidado, ele só vem mediante o princípio da palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela tem um texto que ela fala que nós temos 2 alicerces no qual nós podemos escolher construir ou edificar a nossa casa, né? Nós podemos edificar a nossa casa sobre a rocha ou sobre a areia, né? Quando a Bíblia fala desse texto, ela fala que todas as 2 casas foram edificadas. Em outras palavras, todas as 2 cresceram, o objetivo dos 2 ali foram alcançados, só que uma permaneceu e a outra veio abaixo. A que permaneceu, se você observar, a Bíblia diz que foi a que foi edificada sobre a rocha. E a palavra do Senhor, ela nos ensina que essa rocha são os princípios da palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela nos ensina que essa rocha é a palavra do Senhor. Então, mais uma vez, olha para o teu vizinho do lado e diga: você vai crescer, mas a base do teu crescimento, diga olhando bem nos olhos dele, diga assim: precisa ser. Diga: você entendeu? Diga: precisa ser a palavra de Deus. Amém? Pastor, por que a base do meu crescimento precisa ser a palavra de Deus? Porque de outra maneira, ainda que eu cresça, esse crescimento ele não é consolidado. De outra maneira, ainda que eu cresça, esse crescimento não permanece. Amém, queridos? Então a Bíblia, ela nos diz que a maneira correta de nós crescermos, querido, é alicerçado no princípio da palavra de Deus. Não há crescimento consolidado fora dos princípios da palavra de Deus, estabelecidos pelo próprio Deus. Por isso precisamos crescer alicerçados no princípio do que, queridos? De que, queridos? Honra. Então nós começamos lendo um texto de Romanos 13:7 que diz assim: pagai a cada um que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Eu quero dar uma notícia para você nessa noite. Você tem uma dívida. Aí você olha assim e diz: pastor, um a menos, um a mais, não faz diferença. Sabe qual é a dívida que nós temos, querido? Uma dívida de honra. O texto diz assim: pagai. Eu só pago se eu dever. Amém? Quantos concordam comigo? Diga amém. Eu não pago nada que eu não esteja devendo. Amém, queridos? Então a honra, diga: a honra é uma dívida que eu tenho. Diga: a honra é algo que eu preciso pagar. Amém? Então nesse texto, querido, de Romanos, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, ele foi muito feliz quando ele diz assim: pagai a cada um o que lhe é devido. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. E sabe o que é mais interessante? Nós, como povo de Deus, como igreja do Senhor, nós pagamos tributos, amém? Nós pagamos imposto, amém? Nós respeitamos várias pessoas, mas nós somos um povo que ainda precisamos aprender a honrar. Quantos concordam comigo? Diga amém. Nós não temos dificuldade. Se você compra desde uma caixa de fósforo até uma bateria como essa, tem um imposto que você está pagando, tem um tributo que você está pagando. Amém, queridos? Não tem como fugir disso. Mas nós ainda temos uma grande dificuldade quando o assunto é honra. Amém, queridos? Quando o assunto é honra. O texto de Romanos 13, do 1 ao 7, nós lemos só o 7. Mas o texto de Romanos 13, do 1 ao 7, queridos, ele é um texto onde o apóstolo Paulo, ele trata e ele ensina a igreja de Romanos sobre a autoridade ou a obediência às autoridades, né? E quando no versículo 7 ele diz: pagai a cada um que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Ele estava falando e ele estava ensinando ali para a igreja sobre o dever da igreja de cumprir esses princípios, de pagar os seus impostos, de pagar os seus tributos, de respeitar, mas de acima de tudo, ser um povo que honra, ser um povo que tem um coração. Querido, se você for pesquisar, né, hoje todo mundo tem acesso à internet, nas suas bíblias, esse tema honra, você vai ver que ele é riquíssimo, né? Ele abrange todas as áreas, e o apóstolo Paulo aqui discipulando a igreja de Roma, os romanos,
ele estava ensinando os romanos, né? E o foco principal dele, queridos, não era falar sobre tributo e nem imposto, porque se tinha um povo que sabia o que era pagar imposto, era o povo de Roma. Mas o foco dele era ensinar a igreja sobre honra. Então diga honra. Diga: nessa noite, Deus vai desatar a unção de honra sobre a minha vida e sobre o meu ministério, em nome de Jesus. Só quem recebe, dê um louvor de palmas bem forte ao Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Então nesse texto, querido, nós aprendemos um princípio tremendo sobre honra, né? Esses dias, pastor Joel, nós participamos de um seminário, segundo seminário de educação financeira na cidade de João Pessoa, na nossa igreja que fica situada em João Pessoa. E ali, né, foi falado sobre finanças, mas foi falado sobre outros princípios da palavra do Senhor. E no que diz respeito à honra, eu aprendi algo, não que eu já não soubesse, mas que naquele dia a palavra daquele pastor, né, pastor Paulo, de uma cidade chamada Sertãozinho, São Paulo, ele disse algo acerca de honra, que eu meditei naquilo, eu anotei na minha agenda e aquilo não saiu da minha cabeça. Eu digo: eu preciso levar isso, eu preciso compartilhar com os meus irmãos, já que o tema é honra. A honra, querido, preste atenção aqui, anote se você puder, não tem nada a ver com precisar. Sabia disso? A honra não tem nada a ver com precisar, mas sim com merecer, né? O que eu estou querendo dizer com isso, querido? Muitas vezes nós honramos quem precisa. E a honra, segundo a Bíblia, ela é dada a quem merece, não é verdade? Às vezes o pastor, ou o irmão, ou o pastor faz algo por alguém que está necessitado, faz algo por alguém que está numa urgência, né? E muitas pessoas pensam que isso é honra, né? E não é, queridos. Quando nós honramos ou quando nós fazemos algo por alguém que precisa, nós estamos socorrendo, amém? Nós estamos ajudando, amém? Mas a honra, segundo a palavra de Deus, ela não é dada a quem precisa, ela é dada a quem merece. E muitas vezes, querido, nós como povo de Deus e como igreja do Senhor, a gente confunde isso, né? A gente confunde isso em relação a Deus, a gente confunde isso em relação a autoridades, a gente confunde isso em relação a sacerdotes. E eu vou mostrar para você que a palavra do Senhor, ela nos ensina que nós precisamos honrar quem merece ser honrado e não quem precisa de honra. Quem precisa, que nós ajudamos, nós socorremos, mas a Bíblia ela diz: pagai a cada um o que lhe é devido. Ou seja, observe esse termo, o que lhe é devido, ou seja, há uma dívida. Eu disse a você que a honra é uma dívida, amém? Aquela pessoa pode não precisar, mas ela merece ser honrada, entendeu? Aquela pessoa, ela pode ter muito mais do que você, mas biblicamente a honra é a quem merece e não a quem precisa, amém? Então nós precisamos entender, segundo o texto da palavra do Senhor, que o crescimento do povo de Deus, de todo homem e mulher de Deus, ele não pode vir de qualquer forma. Ele precisa ser alicerçado num princípio. Esse princípio de honra, ele é tremendo. Vocês estão de parabéns por ter essa iniciativa de fazer um seminário sobre honra. Porque hoje nas nossas igrejas, nós falamos sobre tudo. Nós falamos sobre família, nós falamos sobre casamento, nós falamos sobre prosperidade, nós falamos sobre tudo e não há problema nenhum nisso. Mas muitas vezes a gente esquece de falar sobre honra. Muitas vezes a gente esquece de falar sobre aquilo que a Bíblia fala tanto, que a Bíblia ensina tanto, que nós vemos em Romanos 13, 7, o apóstolo Paulo ensinando. Amém, queridos? O apóstolo Paulo ensinando. Então nós costumamos, como eu disse aqui, fazer algo para alguém porque ela precisa. Quando fazemos isso, nós socorremos, nós ajudamos. A honra é quando fazemos algo por alguém que merece, ou seja, não tem ligação nenhuma com prezar. A maioria das autoridades, se você observar, o texto está falando sobre autoridades, né? Paulo ensinando sobre honrar e obedecer a autoridades. A maioria das autoridades, só para um minutinho, imagine quem que é autoridade sobre a tua vida, né? Eu posso lhe ajudar citando seu pai, sua mãe, né? Seus líderes, seus sacerdotes na igreja, juízes, promotores, prefeitos, vereadores, todos eles são autoridades, sim ou não? E o interessante é, se a gente olhar para essas pessoas, você vai observar que dificilmente elas precisam. Você já viu um juiz precisando, né? Só alguém me ajude porque eu estou na necessidade, eu estou precisando, né? Um prefeito, não. São autoridades sobre a nossa vida.
E você diz, pastor, estou entendendo. Honra é a quem? A quem? Quem precisa é ajuda, é socorro. Mas honra é a quem merece. Quantos estão entendendo? Diga amém, queridos. Amém. Então muitas vezes nós ainda distorcemos isso, e nós precisamos aprender isso. E quando a gente observa, é justamente a nossa dificuldade é essa. Porque a gente olha para as pessoas que são autoridades constituídas por Deus sobre a nossa vida, e a gente não honra elas porque a gente acha que elas não precisam. Ah, meu pastor não precisa, meu pastor, né? Ah, o prefeito, o juiz, o delegado, não precisa, né? Mas a honra não tem nada a ver com precisar, querida. A honra tem a ver com merecer. Amém? A honra tem a ver com merecer. Então, se você entender isso nessa noite, para mim já está de bom tamanho. Você vai crescer, você vai desatar, você vai romper. Amém, queridos? Talvez você olhe aqui e você diga, pastor, como é que eu vou crescer em um lugar pequeno? Não é o lugar que faz você crescer, mas é você quem vai trazer o crescimento para o lugar, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Amém. Glória a Deus. Se você entender isso, querido, você vai crescer, você vai romper em todas as geografias que o Senhor colocar você. Amém, queridos? Porque o princípio da honra, ele é uma semente que ele não falha. Sabe? Ele é uma semente que ela é 100% produtiva. Não há, né, nenhum problema nenhum com a semente da honra. Mas nós prezamos, né, entender isso que eu aqui falei para você. A maioria das autoridades, elas não precisam de honra, mas merecem ser honradas por aquilo que elas fazem e por aquilo que elas representam. Então eu honro quem tem uma representação para mim. Eu honro a quem eu respeito, né? Por exemplo, queridos, olha aqui para mim, por favor. Hoje em dia, as pessoas elas confundem muito, e as famílias hoje elas enfrentam muitas dificuldades e muitos problemas, porque esse princípio ele tem deixado de ser praticado justamente dentro da família, né? Que é onde a gente costuma dizer lá, a nossa principal célula é a nossa família, né? Então muitas vezes hoje nós vemos filhos, né? Nós vemos filhas, esposas que não têm sido bem sucedidos porque têm negligenciado a honra dentro da própria casa, né? Tem negligenciado a honra dentro da própria casa, tem negligenciado a honra no que diz respeito às demais autoridades. E eu quero trabalhar com você nessa noite apenas três, né? Três autoridades dignas de honra, né? E todas as três que eu vou falar aqui para você, eu já adianto para você, queridos, não precisam, mas pelo que elas fazem e pelos que elas representam na nossa vida, elas merecem ser honradas. Amém? Então guarde bem isso no teu coração. Diga, honra não é para quem precisa. Diga, honra é para quem merece. Entendeu? Sabe por que muitas vezes nós quebramos a nossa cara? Porque nós honramos quem precisa. E muitas vezes quando ela precisa, é de uma forma. Mas quando a precisão passou, aí muitas vezes vem aquele discurso, tanto que eu fiz por fulano, né? O tanto que eu ajudei fulano, e olha como foi que ele me retribuiu. Não é verdade, queridos? Porque você confundiu, querido. Honra é para quem merece, não para quem precisa. Então, primeira autoridade bíblica que nós precisamos aprender a honrar, né? Não tem como a gente colocar outra primeiro do que ele, né? É o Senhor, é Deus. Diga, primeira autoridade que eu preciso honrar é com o Senhor, né? Quantos estão entendendo? Diga amém. Há um texto da palavra do Senhor em Mateus 15, versículo 8. Abra por favor em Mateus 15, 8. Mateus capítulo 15, versículo 8. Quem achou, diga amém. Diga glória a Deus. Nós vamos ler só o versículo 8, querido, do capítulo 15. Olha o que é que o Senhor fala aí nesse texto. Diz assim: este povo se aproxima de mim e com a sua boca me honra, com os seus lábios, mas o seu quê? Está longe de mim. Sabe, queridos, até em relação a Deus hoje, o seu povo, aqui é para a igreja do Senhor, amém? Esse texto foi um texto escrito para a igreja do Senhor. E o próprio Senhor Jesus, ele falando nesse texto de Mateus 15, 8, ele diz assim: este povo se aproxima de mim
com os seus lábios ou com a sua boca me honra, né? Mas o seu coração está distante de mim, ou está longe de mim. Queridos, quantos, né? Quantos nos dias de hoje, eu estou falando de igreja do Senhor, eles têm honrado ao Senhor apenas com os lábios. Diga assim comigo, da boca para fora. Entendeu? Diga da boca para fora. Como assim, pastor? Só de palavras, né? Então o próprio Senhor Jesus, ele questionou isso, né? Ele questionou isso. O que Jesus questionou, queridos? O povo. Que povo? Sua igreja, né? Ele disse, olha o meu povo, olha a minha igreja, ela me honra só da boca para fora. Era o que Jesus está dizendo. Com a sua boca eles me honram, mas o seu coração, ele está distante de mim. O que eu quero dizer para você, querido? Que honrar a Deus só de palavra não tem valor algum. Que honrar a Deus só da boca para fora não tem serventia nenhuma. Nós prezamos honrar ao Senhor de palavras, sim, amém. Mas nós prezamos honrar muito mais ao Senhor de coração e de atitudes. Amém. Alguém foi muito feliz quando disse assim: as suas atitudes falam mais alto que as suas palavras. Diga isso para o seu vizinho. Diga, as tuas atitudes fala mais alto do que as tuas palavras. Quando estão entendendo, diga amém. Então o que o Senhor Jesus, ele estava ensinando para o seu povo, e ele desejava que o seu povo passasse a praticar, querido, honrá-lo, né? Mas não apenas de palavras, e sim de atitudes. Honrá-lo, mas não apenas da boca para fora. Pastor, quando é que eu estou honrando a Deus da boca para fora, né? Quando é que eu estou honrando a Deus só de palavras? Quantas vezes, querido, né? A gente não diz uma coisa e faz totalmente o contrário. Quantas vezes a gente não diz, olha, eu vou e não vai, vou fazer e não faz, né? Quantas vezes a gente diz que ama o Senhor, mas na prática a nossa atitude não condiz com o que a gente fala. Quantas vezes a gente não diz, eu entrego tudo ao Senhor, né? Tem canções que dizem isso, né? Mas muitas vezes a gente tem entregado tão pouco ao Senhor. Pastor, o que é isso? Era o que Jesus estava questionando da sua igreja. Era o que Jesus estava questionando do seu povo. Ele estava dizendo, olha, queridos, eu amo vocês, amém? Vocês são meu povo, vocês são minha igreja, mas vocês têm me honrado só de palavras. O coração de vocês está longe de mim, amém? Queridos, nós precisamos trazer o nosso coração para perto do Senhor, né? Nós precisamos trazer, resgatar o nosso coração. Sabe por quê, querido? Estar na igreja não é sinônimo de ter o coração no Senhor. Estar na igreja não é sinônimo de ter o coração em Deus, amém? Então nós precisamos entender isso que a palavra do Senhor diz. Por que devemos honrar a Deus, querido? Porque Ele precisa. Quem está conectado aqui, diga amém. Por que nós precisamos honrar a Deus? Porque Ele precisa? Porque Ele? Estão entendendo, amém? Então achei tremendo isso. Porque quando nós partimos para a palavra de Deus e a gente fala sobre honra, a primeira pessoa que nós aprendemos que devemos honrar é a U. Agora eu pergunto para você, se honra fosse para quem precisa, Deus precisa de alguma coisa, queridos? Então Ele não merecia ser honrado, não é verdade? Então honra, amados, não é para quem precisa, e sim para quem merece. Pastor, por que eu devo honrar a Deus porque Deus precisa? Não. A Bíblia diz que Deus é o Deus do ouro e da prata. Amém, querido? A Bíblia diz que as coisas são sustentadas pela sua palavra. Amém, queridos? A Bíblia diz que Deus não tem nem início de dia e nem fim de dias. Ele é eterno, Ele é tremendo, Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é digno de honra e de glória. Amém, queridos? Ele não tem falta de... Aí eu chego aqui e a palavra de Deus vem para mim e diz assim, olha, você tem que honrar o Senhor. Aí eu entendo que honra é para quem merece, não para quem precisa. Amém? Se eu e você, nós olharmos para Deus e a gente dizer assim, olha, eu vou honrar o Senhor porque Ele precisa, nós não teríamos nada para honrar com Deus, porque Ele não precisa de nada. Amém, queridos? Mas se nós olharmos para a palavra de Deus e entender isso que eu estou ensinando para você hoje, eu vou honrar a Deus porque Ele
merece. Aí você ia dizer assim: eu vou honrar o Senhor porque Ele me deu vida, eu vou honrar o Senhor porque Ele me deu saúde, eu vou honrar o Senhor porque Ele me deu família, eu vou honrar o Senhor porque Ele me fez crescer, eu vou honrar o Senhor porque Ele me fez prosperar, eu vou honrar o Senhor porque Ele abriu uma porta de emprego, eu vou honrar o Senhor porque Ele me curou, eu vou honrar o Senhor porque eu estava morto no pecado e Ele me resgatou e me deu vida. Amém, queridos? Aí nós teríamos, sim ou não, motivos para honrar o Senhor. Amém, queridos? Então, quando nós entendemos isso, nós passamos a honrar o Senhor, né, por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele faz na nossa vida. Amém, queridos? Esse é o princípio da honra. Esse é o princípio que nós precisamos crescer nele. Amém, queridos? Que nós precisamos crescer nele. E há algumas coisas, amados, que nós precisamos entender dentro desse assunto. O próprio Deus questiona a forma que o seu povo tem honrado, né? Como assim? Com os lábios, só de palavra, da boca para fora. Agora escute, honrar a Deus só de palavras é fácil, né? Não se escandalize. Mesmo jeito que eu estou pregando para você aqui, eu prego lá na igreja da gente. Amém, querido? Não se escandalize. Mas deixa eu dizer um negócio para você. Vim aqui para a igreja dizer: Senhor, eu te amo. Senhor, eu te adoro. Senhor, eu entrego tudo ao Senhor. Senhor, eu quero te servir. Eu dou a minha vida por ti. É a parte mais fácil. Sim ou não, querido? É fácil. Quem sabe falar aqui, diga amém. Diga glória a Deus. A única coisa que você precisa é falar. É saber falar. E até quem não fala faz isso. Hoje existem muitas igrejas que tem ali a linguagem surdo-muda. Até os surdos mudos adoram ao Senhor. Nós não poderíamos dizer que é de palavra, se bem que é considerado palavra, né? Aquela linguagem. Amém, queridos? Então até eles adoram ao Senhor. Só que, querido, escuta aqui. Essa é a parte mais fácil, né? Essa é a parte mais fácil, honrar ao Senhor. Até quem tem um coração longe do Senhor consegue fazer. Como assim, pastor? Está na Bíblia, né? O texto que eu li, e você leu também de Mateus 15:8, diz assim: esse povo me honra, né, com sua boca, com seus lábios, mas o seu coração está longe. Então sabe o que esse texto mostra para mim e para você, querido? Que honrar só de palavra, até quem tem um coração longe de Deus consegue fazer. Está entendendo? Até quem tem um coração distante do Senhor, até quem não vive o princípio da Bíblia consegue fazer. Exemplo, você e eu conhecemos muitas pessoas que não são crentes ainda. Amém? Você já viu elas falando mal de Deus? Não. Você já viu elas dizendo que amam a Deus? Já viu elas dizendo que são filhos de Deus? Que servem a Deus? Isso é uma honra. Só que de palavra, da boca para fora. Então honrar a Deus só de palavra, até quem tem um coração distante dele consegue fazer. Agora deixa eu dizer algo para você que você precisa entender, né? Honrar a Deus de coração e de atitudes, só quem consegue fazer é quem tem a sua vida transformada pelo Senhor Jesus. Só quem tem a vida transformada pelo Senhor Jesus consegue transformar aquela honra que poderia até ser de palavras em atitudes, em ações, que você possa ver, você possa olhar e você dizer assim: ali é uma mulher de Deus, ali é um homem de Deus que tem honrado ao Senhor de palavras e de atitudes. Sabe, querido, deixa eu dizer um negócio aqui para você entender melhor. Pastor, você é de Recife, é isso? Recife. Se eles tivessem dito, como eu creio que falaram lá no Recife: Senhor, nós vamos para o campo, nós vamos abrir uma igreja, nós amamos as almas, nós amamos as famílias. Se isso tivesse permanecido só no discurso, essa igreja maravilhosa não estaria aqui. Esse povo lindo não estaria aqui. Eles falaram, amém? Mas eles viveram, eles praticaram. A palavra do Senhor, ela diz assim para mim e para você, queridos: olha, não sede somente ouvintes, mas sim praticantes. Diga praticante, né? Vocês têm recebido nesses 2 dias uma bagagem excelente sobre honra. Se ao sair daquela porta para fora, isso não virar prática, vai ser só de palavra, vai ser só da boca para fora. Mas eu creio que isso não vai acontecer, porque aqui tem um povo santo, um povo ungido. Eu creio que esse princípio ele vai se enraizar e seja um crescer alicerçado na honra, alicerçado no crescimento, baseado nesse princípio da palavra do Senhor. Amém, queridos? Então honrar ao Senhor só de palavras é fácil, é a parte mais fácil. Amém? Porque grande parte do povo de Deus
têm dificuldade. E o pastor falando, eu digo, olha só, Deus está só testificando aquilo que eu já ia ministrar. Porque que grande parte, preste atenção aqui, queridos, do povo de Deus, dentro das igrejas hoje, eles têm dificuldade de ser fiel nos tributos. Já prestou atenção? Queridos, há alguns anos eu vi uma pesquisa que apenas 20 a 30%, quantos por cento? Dos crentes eram fiéis nos dízimos e nas ofertas, né? Aí eu lhe pergunto, aonde está aquele povo que honra? Aonde está aquele povo que entrega tudo? Aonde está aquele povo que adora, né? A gente brinca lá na igreja, costuma dizer, parece que o coração converteu, mas o bolso ainda é incrédulo. Entendeu? Olha para o seu irmão e diz assim para ele, esse não é o seu caso. Amém, querido? Então, se você analisar, presta atenção aqui, querido. Amém? Se você analisar, grande parte, né? Aqui não acontece isso, mas lá tem, né? Grande parte das pessoas hoje que entregam a vida para Jesus, elas têm dificuldade de ser fiel ao Senhor nos tributos. Sabe por quê, queridos? Porque muitas vezes aprendeu a honrar o Senhor só de palavra, só da boca para fora. Então eu gostaria que você entendesse isso, né? A palavra do Senhor, ela estabelece alguns tributos, alguns princípios, o pastor abordou alguns aqui, né, que são tremendos para a nossa vida, que nos fazem crescer. Diga crescer. Quem quer crescer aqui, diga amém. Deixa eu dizer um negócio aqui para você. Para crescer, você vai precisar de muitas coisas, inclusive de, faz assim, querido, dinheiro. Sim ou não? Sim ou não, querido? Diga, para crescer, eu vou precisar de dinheiro. Quantos concordam comigo, diga amém. Essa igreja vai crescer. Vou dizer de novo, você não entendeu. Essa igreja vai crescer. Então isso significa dizer que ela vai precisar de um lugar maior. É de graça que se consegue um lugar maior? É de graça que você está construindo lá em Recife? Precisa de? Olha para o seu vizinho e profetiza na vida dele. Diga, você vai ter muito. Diga din-din. Quando recebem, diga eu recebo em nome de Jesus. É maravilhoso ouvir isso, amém? Mas mais maravilhoso ainda é saber que nós precisamos honrar o Senhor com isso daí. Amém, queridos? Por quê? Porque senão vai ser apenas de palavra. Porque senão vai ser apenas da boca para fora. Amém? Então hoje, querido, dentro das igrejas, nós somos pastores, a gente sabe bem o que é isso. As pessoas, elas recebem de Deus, elas são ministradas pelo Senhor, chegam muitas vezes na casa do Senhor com a vida no fundo do poço. O Senhor restaura, o Senhor arruma, dá uma repaginada, né? Para alguns o Senhor prepara até esposa, marido, família, amém, queridos? Emprego. Mas muitas vezes, quando no que diz respeito a honrar ao Senhor com os tributos, aí nós encontramos uma barreira no meio do povo do Senhor. Mas eu quero que você entenda que essa barreira, ela tem uma explicação. Ela tem uma explicação. Eu entendo, querido, e às vezes eu fico analisando isso, né? E como eu disse para você, muitas pessoas, elas não são fiéis, pastor, nos tributos, porque a primeira coisa que ela tem na sua mente e no seu coração é justamente isso: Deus não precisa. Mas honra é para quem precisa? A igreja não, meu pastor não. É assim que as pessoas pensam, pastor. Ela chega numa igreja linda e maravilhosa como essa, diz assim, ele não precisa de nada, né? Mas honra, amados, escuta aqui, não é para quem precisa, é para quem. Então quando a Bíblia nos manda dizimar, quando a Bíblia nos manda ofertar, e existe um princípio que nós praticamos que chama primícia. Quando a Bíblia nos manda primiciar, dizimar e ofertar, ela não está dizendo assim, olha, dizime porque Deus precisa. Ela está dizendo assim, dizime porque Ele merece. Ele é o Deus do ouro e o Deus da prata. Ele também é o Deus que dá semente ao que semeia e pão para alimento. Amém? Pastor, por que é que eu preciso honrar Deus com os tributos? Porque Ele merece, querido. Porque sem Ele eu não teria. Porque sem Ele eu não seria absolutamente nada e nem ninguém. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então você precisa ter isso na sua cabeça, no seu coração.
Deus vai lhe dar recursos, amém? Deus vai lhe dar renda, amém? Mas quando Ele lhe der, se alegre em tributar ao Senhor, porque todo crente que se alegra em tributar ao Senhor, é porque ele entende que o tributo dele, ele está devolvendo a alguém que não precisa, mas merece, por tudo aquilo que é e por tudo aquilo que tem feito, amém, queridos? Então, amados, só é nós olharmos para nós mesmos, de onde Deus nos tirou, o que Deus fez na nossa vida, que nós vamos entender que o Senhor merece muito mais do que a nossa fidelidade nos tributos. Então hoje eu noto que isso ainda tem na mente, como a pastora falou aqui, eu sei o que é isso, pastora. A nossa cultura de sertão, ela é difícil, né? Mas ela vai mudar em nome do Senhor Jesus, amém? Quando nós vamos para o nosso congresso internacional, uma vez por ano lá em São Paulo, queridos, que igreja tremenda, como eu tenho certeza que assim é lá em Recife. Que cultura tremenda, há uma liberalidade, amém? Há uma boa vontade em semear, em dar, em cumprir, em honrar, que isso traz crescimento, isso traz crescimento. A Bíblia diz que mais bem-aventurado é do que receber, amém? Dar do que receber, mas a Bíblia ela tem um texto tremendo que o Senhor ele diz assim, aqueles que me honram, o pastor citou, eu os honrarei. Então eu quero que você entenda o seguinte, quando você honra ao Senhor, diga honra, com os teus tributos, é você entregando ao Senhor e o Senhor dizendo, a esse eu honrarei, a esse eu honrarei, a esse eu honrarei, porque a todos que me honram, eu o honrarei, amém? Independente de onde ele esteja, independente de quem ele seja, eu honrarei, amém, queridos? Porque é tremendo esse princípio da palavra do Senhor, amém? Então se nós entendermos isso, amado, a nossa cultura e a nossa mentalidade ela vai mudar. Nós não vamos chegar na casa do Senhor e nós não vamos olhar para a casa do Senhor, para os sacerdotes, para as autoridades e dizer assim, olha, eu não vou fazer nada, eu não vou semear, eu não vou dar, eu não vou contribuir, porque não precisa. Pelo contrário, nós vamos pensar assim, olha, não está precisando de nada, amém? Vai chegar esse dia, amém? Mas ele merece, ele merece, ele merece, ele merece, se ele merece, eu vou honrar, amém, queridos? Amém? Então é tremendo o que a palavra do Senhor ela nos ensina sobre isso, amém? Então primícias, dízimos e ofertas, querido, por que esses princípios, né? Por que a palavra de Deus, eu paro às vezes, pastor, eu fico me questionando sobre algumas coisas, e eu penso, por que Deus estabeleceu esses princípios? Sabe por quê, queridos? Porque esse princípio de honra, de primícias, dízimos e ofertas, eles são princípios que o povo de Deus, que arranca determinados conceitos errados do coração do povo de Deus. Por quê? Porque eles são princípios, pastora, que nós não conseguimos honrar de palavra, tem que ser de atitude. Nós não conseguimos honrar da boca para fora, tem que ter ação. Vocês estão entendendo? Diga amém. Tem que ter ação, amém? Então esses princípios, irmãos, eles existem na palavra do Senhor para nos ensinar a honrar o Senhor com atitude. Eu sou apaixonado pela igreja primitiva. Se você me perguntar, pastor, por que sou apaixonado pela igreja primitiva? Se você for olhar lá em Atos dos Apóstolos, a igreja diz assim, sobre os crentes primitivos, que eles não consideravam que eles tinham nada deles, mas eles contribuíam, eles ajudavam, eles semeavam, eles distribuíam uns para os outros conforme e o texto diz assim, e a igreja crescia. Diga amém. Quando você entender isso, você vai crescer muito mais. Você vai crescer muito mais. E a igreja crescia. Então quando a igreja do Senhor, seja Ibrade, seja Batista do Caminho, seja Assembleia de Deus, seja qual for, quando ela entender o princípio da honra por merecimento, ela vai crescer, querido, de uma forma, né? Ela vai crescer de uma maneira extraordinária e sobrenatural, amém? Então Deus, Ele pôs esses princípios justamente para nos tirar do discurso e nos colocar na prática. Nos tirar do discurso. Como assim, pastor? Para que não fosse só de palavras, mas de atitude. Mas de atitude. Por quê? O próprio Jesus disse, esse povo me honra só com a sua boca, só com os seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. Deixa eu dizer um negócio para você que eu aprendi. Me perdoe,
né? Mas eu lhe disse que eu ia pregar o que você precisa ouvir, não o que você queria ouvir. Amém? Só consegue dizimar quem tem um coração em Deus. Quando nós não conseguimos dizimar e ofertar na casa do Senhor, isso mostra que nosso coração ainda está distante do Senhor. Porque nós estamos honrando só de boca. E aonde é que está a atitude? Aonde é que está a ação? Amém, queridos? Aonde é que está a ação? Então nós precisamos crescer pelo princípio da honra, né? Toda vez que você honrar ao Senhor, nós estamos falando sobre honrar ao Senhor, você vai crescer alguns degraus na tua vida e no teu ministério. Queridos, é algo tremendo. E o Senhor vai te honrar por isso. Esses dias um discípulo meu, que por sinal é discípulo e é irmão biológico, ele é mecânico, eu estava falando para o pastor de uma concessionária nova que chegou na cidade. E o nosso apóstolo lá de João Pessoa, apóstolo Cláudio, ele veio visitar a cidade. Ele veio ministrar um encontro de casais para a gente. E o carro dele, deu um pequeno problema no carro dele. E aí num domingo, né, dia de folga geralmente para todo mundo, ele disse assim: olha, não tem como você falar com alguém para consertar meu carro, que eu estou receoso de voltar para João Pessoa 750 quilômetros e dar algum problema, fica pior. Eu digo, tem, eu vou ligar para meu irmão e eu vou pedir para ele dar um jeito de abrir a oficina do meu cunhado para consertar seu carro, né? E aí assim fiz, liguei para ele, ele disse: eu estou no serviço, quando eu sair, hoje não vai dar tempo, amanhã eu faço isso. E aí fez, no domingo, que era o dia de folga dele, né? Ele saiu, abriu a oficina que pertence ao meu cunhado, levou o carro do apóstolo, colocou lá dentro, comprou as peças, colocou no carro. E quando a gente foi pegar o carro, eu disse assim para ele: quanto é que custa o serviço e a mão de obra? E aí ele disse assim: é para o apóstolo? Eu disse: é. Isso não é nada não. Eu digo, ele entendeu. Amém, queridos? Essa semana, quando ele foi devolver o dízimo dele, pastor, ele disse assim: pastor, Deus me fez ganhar esse mês 83 vezes mais do que eu ganho, do que... Aleluia, pode aplaudir ao Senhor. $83 vezes mais do que a semente de honra que eu semeei na vida dele. E aí meu cunhado, que é irmão da igreja, estava lá também, disse assim para ele: olha só como é que as coisas acontecem. Ele disse: Emanuel, quantas vezes mais tu ganhou? Ele disse: 83. Ele disse: olha só, não é coincidência, mas 83 é o código da Paraíba, João Pessoa, de onde o apóstolo era. Então isso era um sinal de Deus, que a colheita tinha vindo daquela semente de honra que ele tinha plantado. Assim vai ser na tua vida, em nome de Jesus. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém, queridos? Mas deixa eu perguntar um negócio aqui para você. Quantos que não têm a disposição de coração, né? Num domingo, um dia de descanso, e trabalhar e ainda dizer assim: não, eu quero honrar, não precisa me pagar não, eu quero honrar, eu quero dar, né? Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Amém, queridos? Então o que Deus deseja fazer na nossa vida é isso. Mas qual é o problema? Nós temos dificuldade em dar, porque nós não aprendemos a honrar ainda. No dia que nós aprendemos a honrar, essa dificuldade ela cai por terra, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Então esses princípios da palavra do Senhor, diga para o seu vizinho do lado, diga: eles funcionam. Diga para outra pessoa do outro lado: funciona, né? Lá em Provérbios, abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. Provérbios 3, versículo 9 e 10. Eu tenho dificuldade com relógio, viu, pastor? Você me diga até que horas eu posso ir. Me fale aí, me dê um sinal. Você não me disse nada. Se deixar, o povo ali já sabe. O povo ali já sabe, amém? Quem abriu Provérbios 3, diga amém. Diga aleluia. Glória a Deus. Versículo 9 e 10 diz assim o texto da palavra do Senhor: honra, é assim? Amém? O que é que diz aí? Qual a primeira palavra? Pode ser mais forte? Mais forte? Muito bom. Então vamos continuar. Honra a quem? Olha só a continuação: com os teus e com as primícias, ou a primeira parte de todos os teus ganhos. A minha tradução diz:
e se encherão os teus, e transbordarão de vinho os teus. Então olha aqui para mim, em nome de Jesus. Primeira palavra do versículo é o que, queridos? Honra. Honra o Senhor, né? Honrar o Senhor. E olha só como é que a Bíblia nos manda honrar o Senhor nesse texto, né? Honra ao Senhor com os teus bens. Queridos, eu não sei o que é que você tem, eu não sei o que é que você possui, eu não sei quanto é o teu salário, eu não sei quanto é a tua renda, mas honra ao Senhor com os bens é independente da quantidade. Você está entendendo, amém? É independente da quantidade. Deus, quando nós honramos Ele com os nossos bens, Ele não está observando a quantidade, sim a qualidade. Amém, queridos? Honra ao Senhor com os teus bens. Olha só a hora que eles vão me dar. Quando o negócio está vendo? Está perdoado. Amém, queridos? Honra ao Senhor com os teus e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros e ficarão fartos os teus lagares. Então nós observamos nesses dois textos aqui, queridos. O primeiro, versículo 9, ele ensina sobre honrar o Senhor. O versículo 10, ele ensina sobre a consequência de nós honrarmos ao Senhor. E aí, como eu tenho pouco tempo, eu quero tratar com você aqui de qual o resultado de honrarmos ao Senhor com os nossos bens. Amém? Diga o teu vizinho do lado, diga, há resultados quando nós honramos ao Senhor com os nossos bens. Primeiro resultado, né? No versículo 10 de Provérbios capítulo 3, ele diz que o Senhor nos dará celeiros cheios, né? O que é celeiro, querido? Era o depósito, era o armazém, onde no Antigo Testamento o povo de Israel eles usavam para guardar as colheitas. Celeiros cheios era sinal de bênção. Celeiros cheios era sinal de fartura. Hoje nosso celeiro pode ser a nossa despensa. Hoje nosso celeiro pode ser a nossa conta bancária. Hoje nosso celeiro pode ser a comunhão, a unidade da nossa família. Hoje o nosso celeiro pode ser qualquer uma dessas coisas. E a palavra do Senhor diz assim: honra o Senhor. E a primeira coisa que vai acontecer, Deus vai te dar celeiros cheios. Amém? Você pode repetir isso? Diga assim: Deus vai me dar celeiros cheios. Deixa eu dizer um negócio aqui para você. A tua presença hoje aqui é um sinal de honra. Sabia disso? É um sinal de honra. E a Bíblia diz: aqueles que me honram, eu o honrarei. Então você será daqueles que vai ser honrado pelo Senhor nessa cidade. Você será daqueles que vai ser honrado pelo Senhor nessa igreja. Você será daqueles que terão direito a celeiros cheios. Quantos estão entendendo? Diga amém. Segunda, consequência de honrarmos ao Senhor. Versículo 10 também de Provérbios diz que Ele vai nos dar lagares transbordantes, né? Sabe o que isso diz para mim, querido? Que Deus, quando Ele honra alguém, Ele não honra de maneira regrada. Ele faz transbordar. Você não está entendendo? Ele faz transbordar. Então a honra de Deus na tua vida, ela será tão tremenda que vai transbordar e alcançar outras vidas. Se você está entendendo, diga amém. Porque a palavra do Senhor diz no versículo 10 que Ele vai nos dar lagares transbordantes. Você entende, amém, querido, o que é algo que transborda? Amém? Se eu pegar essa taça que está aqui e eu começar a encher ela, vai chegar um momento que ela vai ficar cheia. Após estar cheia, ela vai... Assim será na tua vida, em nome de Jesus. Você vai transbordar, para a direita, para a esquerda, à tua frente e para trás. A unção de Deus vai transbordar. Amém? Pastor, quando que isso acontece na minha vida? Quando eu entendo e eu pratico o princípio da honra. Amém? Terceira consequência de nós honrarmos ao Senhor, não vou ler porque o pastor leu, Malaquias capítulo 3, versículo 10. Ele diz, naquele versículo, queridos, algumas coisas que acontecem na nossa vida. Eu quero destacar de Malaquias 3 coisas que irão acontecer. Primeiro, a Bíblia diz naquele texto que quando nós trazemos os dízimos à casa do tesouro, as janelas se abrirão sobre a nossa vida. Queridos, deixa eu dizer um negócio para você. Tem pessoas que as janelas do céu estão fechadas sobre a vida dela. É misericórdia mesmo, amém, querido? Tem pessoas que as janelas dos céus estão
fechadas, né? E não são poucas, entendeu? Deixa eu dizer para você, sabe qual é a chave para abrir? Pergunta para o teu vizinho, diga, você sabe qual é a chave que abre as janelas do céu? Diga para ele, diga, a honra. Amém? A honra. Honra ao Senhor com os teus bens. Está falando dos tributos, entendeu? Então quando você honra ao Senhor com os teus bens, que é representado pelo teu dízimo, a tua oferta, você está dizendo assim, Senhor, a partir de agora eu estou abrindo as janelas do céu, e as bênçãos sem medida já pode começar a descer sobre a minha vida. Amém, querido? A partir de agora, podia até estar fechada, mas eu estou abrindo, e quando eu abrir, as bênçãos elas vão vir superabundantes sobre a tua vida. Amém, queridos? Então esse texto de Malaquias, ele fala isso. Quarta coisa que o texto de Malaquias, ele fala, versículo 10 ainda, é que Deus, ele vai nos dar bênçãos sem... Que tremenda, amém, queridos? Eu tenho uma tradução na linguagem de hoje que diz assim, ao invés de 100 medidas, diz, ele vai lhe dar até não caber mais. É você dizendo assim, Senhor, já basta. Ele dizendo, receba mais. Senhor, eu já tenho, receba mais. Senhor, já é suficiente, mas eu quero lhe dar mais. Amém, queridos? Até não caber mais. Imagine, que tremendo. Você tem abundância e Deus dizer assim para você, Uri, eu ainda quero derramar mais. Né? A unção está tremenda sobre a tua vida. Você diz, Senhor, eu já estou encharcado. E Deus dizer assim para você, mas ainda tem mais. Amém, querido? É tremendo isso. O desejo de Deus é esse, querido, sobre a nossa vida. Amém? Quinta, Malaquias 3:11. Consequência da nossa fidelidade, ele repreenderá o... Tem pessoas que ele até consegue. Lembra do que eu falei, o alicerce? Há uma semente que não falha. A Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário, né? A Bíblia diz que do suor do nosso rosto tiraremos o nosso. Então todo mundo que trabalha, ele vai ter um sustento, ele vai ter uma colheita daquele trabalho. Só que se a base não for a palavra de Deus, a Bíblia diz no capítulo 3, versículo 11, que o devorador, ele rouba toda a prosperidade, ele rouba toda a colheita, ele rouba toda a bênção. Entendeu, queridos? Mas a palavra do Senhor diz que quando nós somos fiéis ao Senhor e nós honramos ao Senhor com os nossos bens, ele repreende até o devorador. Pastor, como que o devorador ele opera na vida de uma pessoa? Prejuízos, percas, falências. Você está entendendo, querido? Enfermidades. Queridos, tem pessoas que uma boa parte do salário que recebe é só para pagar remédio, é só para pagar consulta. O devorador age na forma de doença. Pastor, como é que a gente barra? Eu vou orar, fazer uma oração forte, como se tivesse oração fraca, né? Para repreender, não funciona. Devorador se repreende com honra aos tributos, não com oração. Quando estão entendendo, diga amém. E última, né? Para que a gente encerre, né? Eu não poderia deixar de citar o que está lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6 em diante. Abre lá para a gente encerrar em nome do Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo, somente o versículo 6. Ele diz assim o texto da palavra do Senhor. Quem achou 2 Coríntios 9, 6, diga amém. Diga glória a Deus. Fala assim o texto: e isto afirmo, aquele que semear pouco, pouco também ceifará, e o que semear com fartura, com abundância também. Amém? Então quando nós honramos, nós somos honrados pelo Senhor também. A honra, ela é uma semente. Amém, queridos? Talvez você diga, pastor, tantos assuntos tinha para o Senhor pregar no seminário de honra, tantos assuntos tinha para o Senhor trazer, né? Mas Deus colocou no meu coração trazer esse: crescer pelo princípio da honra. Amém? E queridos, não há crescimento sem fidelidade ao Senhor. Não há crescimento sem recursos para esse crescimento. Amém? Então creio no nome do Senhor Jesus que você entendeu que honra não é para quem precisa, e sim para quem merece. Que quando nós honramos o Senhor, Ele nos honra. E deixa eu dizer um negócio aqui para você.
nesse texto aqui ele nos mostra que a medida de Deus, ela é sempre maior do que a nossa. Nós honramos ao Senhor, e Deus nos honra muito mais. Que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra possa ter acrescentado ao teu coração, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado vocês, muito obrigado pastor. Aleluia, glória a Deus.